A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. Livro de Tiago, capítulo 4, e o versículo 6 diz: Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Aleluia. Esse texto vem de um contexto em que o apóstolo Tiago, fala sobre muitas coisas. Ele fala no versículo 4, Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, consiste em restitui-se a inimigo de Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que passagem abençoadora, né? No versículo 6, que eu quero me deter, a parte B dele, que diz: Portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é a soberba? Nós vimos exemplo da soberba no princípio, Nós vemos exemplo. O diabo. Por mais que muitos não tenham como diabo e até sirvam a ele, oferecendo sacrifícios e dedicam as suas vidas a ele, o diabo ele era um anjo de Deus, de luz, que obedecia às ordens de Deus. Mas por ele ser, está no livro de Ezequiel, um anjo, que Deus fez ele belo e se assentava sobre as pedras preciosas, ele se exaltou, ele só pensou, subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E o que aconteceu? Quando Deus percebe, que Deus ele sonda, o único que sonda coração e pensamento é Deus, ele não permite mais ele no céu, porque no céu não existe erro, não existe pecado. E aí Deus o expulsa de lá. Disse a ele, desce tu com todo o seu poder. Se você for ver no livro de Ezequiel, você vai ver. Então a parte dele, quando ele é expulso, ele arrasta a terça parte dos anjos, e uma parte cai em cada lugar. Tem uma parte que cai nos mares, outra na terra, outro ficou nos ares, outro caiu nas florestas, nas matas, e ele está aí. Então, o que acontece com o soberbo? Ele cai, ele é abatido. Aleluia. É um dos pecados mais graves que o homem comete ou possa cometer. Porque, segundo a Bíblia, o homem pecou e destituído foi da glória de Deus. Ele foi separado de todos os privilégios bons, Porque ele transgrediu em Adão. E por causa disso, o homem permanece usando essa natureza. Uns mais, outros menos. Essa natureza adâmica. E o que acontece? Cada um tem uma dificuldade em uma área e precisa se esconder em Jesus, aceitando e permanecendo. Aceitando Jesus como Salvador, permanecendo nele, sujeitando a ele através da palavra. E o sangue de Jesus purifica, mas aí a pessoa mortifica as obras da carne pelo Espírito. Ou buscando a Deus, Ou seja, buscando a Deus, congregando, sujeitando a sua palavra. Mas quando o homem ele age na soberba, ele se sente grande. Vê aí alguns reis, exemplo de alguns reis aí, o presidente da Coreia do Norte, Coreia do Sul, desses países comunistas que se acham deuses. Eu já vi exemplo, irmãos, de colocações de que ele, se houver um acidente, havendo um acidente, eles preferem, se tiver uma foto de um ditador desse, de um soberbo desse, ele prefere que a pessoa primeiro salve a foto para depois salvar o ente querido. Pensei, que soberbo, mas Deus vai abater. Porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Então, para Deus não existe
ninguém altivo, que a soberba coloca o homem altivo, ninguém exaltado, ele permanece o Senhor a bater, está na Bíblia, aqui no livro de Tiago. E esse tema é profundo. E o que faz o homem ser soberbo? O pecado que está nele. O pecado faz com que ele se exalte, se ache que é alguma coisa. Um homem comedor de farinha, um homem que tem seus limites, vai ao banheiro, porque o corpo tem que expelir tudo que se come ou bebe, né? O homem que adoece, que morre, envelhece, se acha que é alguma coisa. Então, existe um final para tudo. Existe um final para tudo, principalmente para o soberbo, porque ele se exalta, se sente grande, independente de Deus. Há aqueles soberbos que são piores ainda, que dizem que querem se levantar contra a própria palavra de Deus, sabendo que Deus é o juiz, é Ele que dá o pago ao homem pela sua prática de enquanto está no corpo físico. É Deus quem dá o pago, e ainda se levantam contra Ele dizendo: Deus não existe, a Bíblia tem que ser reescrita, está errada. Por quê? Porque querem alimentar o seu ego, querem, em vez de se humilhar diante de Deus, se esvaziar da vida errada, tomando uma posição por Jesus. Não estou falando de religião aqui, porque há uma narrativa, uma mentirada de que religião está desfazendo a minha religião, que a pessoa, quando está na vida de treva, chama a vida de treva dela de religião. E segundo o livro de Tiago, aqui mesmo você pode ler, que ele define no capítulo aqui 5, a verdadeira religião para com Deus e Pai. E aqui está aqui, ó, se você for ver o livro de Tiago. É visitar os órfãos, as viúvas, entendeu? Isso é religião, mas isso não salva. O que salva o homem, que dá direito ao homem ser salvo, ser perdoado, mesmo estando nesse corpo do pecado, é o sangue de Jesus, que foi oferecido na cruz para salvar. Então não é religião. Então quando a pessoa diz assim, minha religião, cada um fica na sua, é soberba, é orgulho, é fechar os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, que está dizendo: arrependei-vos, purificai-vos pelo sangue dos vossos pecados. Ninguém pode ser salvo de si mesmo por causa de uma ideologia, de uma religião que traz narrativas mentirosas, falsas, contra a palavra de Deus, né? Porque eles chamam de religião a idolatria, adorar ídolo, se prostituir, entendeu? A feitiçaria, oferecer sacrifício à rainha do céu, que não existe, que é tudo engano, a rainha de mar, que é tudo o espírito ruim que caiu, como eu já expliquei, Ezequiel caiu na água. Então, porque o mal recebe adoração através de ídolos, e as pessoas ficam chamando de religião. Não é, é pecado de idolatria, diferente de religião. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Glória a Deus. Então, que condição você está? Você se humilha como aquela mulher pecadora, que ela vem com unguento e queria se é um peso muito grande dos seus pecados, e se colocou aos pés de Jesus chorando, lavando os pés de Jesus com perfume caro, em que exalou toda a sala, e beijava e jogava e chorava e secava com os cabelos, porque essa é a condição do pecador se quiser ser salvo. É se purificar pelo sangue, se humilhando, pedindo perdão a Deus constantemente, amém? Sujeitando a sua palavra. Dessa maneira pode ter o direito de, após a morte ou a vinda de Jesus, ser salvo. Não existe esse negócio de a pessoa peca a vida toda, depois vai fazer uma missa de sétimo dia encomendando alma e salvar. Isso não existe. A pessoa é salvo quando em sã consciência confessa a Jesus como Salvador enquanto está vivo.
Amém? Esse deve ser o caminho de salvação de toda a terra. Então, você que está vivendo uma vida de trevas, não se ensoberbeça se achando que é alguma coisa, porque Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. Aquele que se humilha, como essa mulher pecadora, que ela sabia da condição dela e ela pediu perdão, como Zaqueu, que era um publicano, né? E se humilha diante de Deus, ela é um cobrador de imposto, e de repente ele se sente na condição miserável de pecador e pede perdão a Deus e diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo, entendeu? Muitas vezes mais, quer dizer, ele se arrependeu, como o ladrão da cruz que se arrependeu. Então o Senhor, ele perdoa quem pede perdão, quem se arrepende. Glória a Deus. Quem não se arrepende diz: ai, não está na hora. É soberba, é orgulho. Não está na hora, não está na hora o quê? De viver sem Jesus, irmãos. É um perigo muito grande que cada pessoa corre a cada dia e não tomar uma posição com Deus, achando que as drogas é melhor, achando que a vida do crime é melhor, que a vida da bebida é melhor, que a vida de estar de bar em bar. A pessoa dedica a vida toda a ficar de bar em bar, gastar o dinheiro que ganha com coisas perecíveis. A Bíblia diz sobre isso. Que não, para não gastar o dinheiro com aquilo que não é pão. Quer dizer, o Senhor abençoa, aí a pessoa vai e gasta com bebida, com droga, com prostituição. Então, esses soberbos, a Bíblia diz que Deus abate, mas dá graça àquele que se humilha, humilde, aquele que se coloca diante do Senhor como pecador e se acha e é dependente dele. Então, ele é salvo, o Senhor recebe como filho. Amém? Está escrito na palavra de Deus: arrependei-vos e crede no Evangelho, ou seja, pratica a minha palavra, aceita o sacrifício para que você seja salvo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus esclareça o entendimento de vocês, que o Espírito Santo revele Jesus Salvador a cada um, para que cada um seja salvo e não condenado ao lago de fogo por escolha própria. Deus abençoe e guarde. Shalom Adonai.